Olá, sejam muito bem-vindas. Se você é mulher, esposa e mãe e está passando por uma transformação, buscando criar uma atmosfera espiritual saudável no seu lar, em meio a cansaço, desafios e muitas vezes até conflito com a sua identidade, eu acredito que você está no lugar certo. Então esse vídeo é para você. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de estar aqui com a minha amiga Natália Miluzzi, essa mulher linda, intencional, preciosíssima. Obrigada. Que aceitou o convite de estar vindo aqui compartilhar um pouquinho da vida dela. Ela que era atriz, apresentadora de TV, corretora de imóveis e hoje, gente, ela é dona da casa dela, esposa e mãe de uma filha linda de 2 aninhos. Natália. Rogéria, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Eu acho que é muito importante nós mulheres, nós nos unirmos para transmitir experiências, falar sobre a palavra, né? E comentar sobre processos que todas nós vivemos e ainda vamos viver. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Natália. Eu gostaria de entrar um pouquinho aqui assim, na sua história. Gente, como que é isso? Você tinha uma vida tão badalada, essa vida de... Porque não é uma vida calma, é uma vida bem agitada, né? Você é apresentadora de TV, modelo e um business que é sempre crescente no Brasil, que é ser corretora de imóveis. Então você tinha uma vida bastante agitada. Como foi para você essa transição de deixar essa vida agitada para vir para o silêncio, passar pela transição da transformação do casamento, ser mãe de uma filhinha de 2 aninhos hoje, né? Isso. Mas eu imagino esse processo. Como que foi para você essa experiência? Rogéria, foi um processo que eu posso falar que eu estive 100% ali, vivendo aquilo. Realmente eu tinha uma vida muito agitada antes de conhecer o Evangelho, né? E eu fui atrás do Evangelho com muito interesse. Isso eu não Adoro isso, gente. porque assim, isso que você comentou de quando eu apresentei um programa de TV na minha cidade, que é Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Fiz diversos trabalhos como modelo, mas cheguei a fazer muitos eventos também, feiras. Uau. Tudo isso eu fiz com foco para pagar a minha faculdade. Eu sou bacharel em Direito no Brasil. Eu sou advogada, gente. No Brasil. E logo, depois de um tempo, depois de me formar, falei, gente, eu não quero trabalhar com isso. E me apaixonei pela área de vendas. E eu sou vendedora. Eu gosto de vender. E existe, até aí, eu acho que Deus está presente até nisso. Porque nós sabemos que Deus está presente em tudo, mas nessa transformação. Porque eu vi uma realidade que eu não queria viver no direito. E eu trabalhei, fiz estágios muito voltados para a parte criminal. Então eu olhava ao redor e eu sentia. E eu achava que eu estava sentindo, mas não, era o Espírito Santo falando. Te redirecionando, né? Exato, isso não é para você. Uau. Quando eu descobri a corretagem, né? E eu me foquei tanto nisso, e quando eu atendia pessoas, famílias e ajudava essas pessoas a conquistarem o imóvel, você ressignifica o que é trabalhar, né? E foi uma outra... voltando um pouquinho, como que eu descobri o Evangelho? Uma amiga de família evangélica de berço, falou assim, olha, você precisa ir em um encontro de empresárias que vai ter na minha igreja. O que a minha cabeça pensou? Olha o importante que é as empresárias cristãs se reunirem, olha isso. E a forma como evangelismo se fala. É um jeito. Isso, exato. E eu falei, gente, eu vou nessa igreja, eu vou fazer um monte de venda. Olha a minha cabeça. Mas Deus usa tudo, Deus não desperdiça nada. Menina, saí de lá chorando. Por quê? Uau. Teve esse encontro realmente, só que começou o encontro com uma pastora incrível, nunca vou esquecer dela, uma médica, ela se chama Aline. Uau.
E ela foi explicando sobre princípios bíblicos e a importância do empresário seguir princípios e ter a Bíblia ali no dia a dia, para tomada de decisões. Nisso eu me encantei completamente. E eu falei, meu Deus, que mundo que eu tô vivendo, que mundo vazio é esse? Porque é um mundo vazio, é um mundo que você não tem direcionamento. Gente, olha que coisa linda, tá vendo? Foi exatamente isso. Foi aí que eu conheci, foi o meu primeiro contato, foi 2021. Então, você tem quantos anos que você já é cristã? Olha, eu me batizei dia 15 de janeiro de 2022. Uau, gente. Eu conheci a igreja 5 evangélica. anos assim de crente. Isso. Gente, meu Deus, que coisa linda. 5 anos que eu busco entender e estudar. A gente sabe que não é fácil. Não a é. vida de crente é muito Não é. difícil. Eu falo, tem guerras extraordinárias, batalhas incríveis. Todos nós, Mas vale né? a pena todo dia, amiga. Todo Claro, mundo. com certeza. Se crente Então, não assim, tem batalha, tem uma coisa errada. E esse contato inicial foi, acho que o primeiro passo do meu processo, né? E eu tinha essa vida super badalada, porque assim, eu fui criada pra ser uma mulher forte. Acho que as brasileiras são pra esse nível, né? Somos criadas pra ser independentes. E assim, eu não tinha ajuda. Os meus pais são separados, aí muita coisa que teve que ser superada. Então, não existiu não pra mim. Existia o você quer, então vai lá, trabalha e faz. E aí eu conheci o meu marido. Uau. E aí ele já era crente, o seu marido? O meu marido, ele é crente de berço também, mas ele estava bem afastado da igreja. Olha aí. Bem afastado da igreja. Uau, Deus primeiro conquistou você para resgatar ele. O meu marido, ele é meu primeiro testemunho. Gente, que coisa linda. Eu conheci a igreja, foi por volta de setembro de 2021. E eu ia, mas sabe quando você vai e fala assim, ai, eu preciso abrir meu coração? Porque quando a gente tá indo no comecinho na igreja evangélica, né, ou seja, onde a pessoa estiver indo, a pessoa tem que abrir o coração, tem que se doar, tem que ter interesse pelo estudo, senão não vai fazer sentido, né? Então ali no final de 2021 eu ainda tava lutando, nossa, mas será que é isso? Uau. E aí de repente eu em casa e me surpreendia com um vídeo no YouTube de uma palavra muito forte. Nessa época eu ouvia muito. Vendo a importância, Luciano gente, Subirá. de vídeos cristãos no YouTube? Não ignorem. Muito importante. A gente precisa, né, ter esse acompanhamento. E eu ouvia muito o pastor Luciano Subirá nessa época. Eu tenho todos os livros dele, gente. Ele é incrível. E cada vídeo dele, eu falo que é um soco na cara com luva de veludo. Eu amo os vídeos dele. Ele é muito Ele é intelectual, incrível. me encanta. E esse didático. espiritual e didático. É Isso. duas coisas que me encantam. Não Ele não é- mexe linguiça, ele é muito prático. Ele vai explicando o evangelho de maneira prática. Eu sou apaixonada. Você não se sente perdido, você Não. se sente abraçado. Exato. Só que você entende que pra mim, a minha conversão foi Com muito nova leve. convertida, olha como é Foi importante. leve, foi gostoso. Eu comecei a entender. E eu vinha de uma religião, a minha família toda é católica. Eu ia com a minha avó na missa, eu todos os domingos. Então você não era crua, você tinha uma Não, não noção de era crua. religião, né? Mas você eu- foi conhecer. Mas eu gostaria de fazer uma observação. Eu não era crua, mas eu não entendia nada. É natural. Você era religiosa, você vai na igreja por Ia tradição. na igreja. Mas em momentos muito difíceis, eu busquei outras religiões. Olha aí. Na busca de conhecer a Deus, você estava ali. Quando você não conhece o Deus verdadeiro, você quer buscar todos os caminhos, mas só tem um. Exatamente. Só tem um. Essa é a frase mais importante que a Jesus. gente pode falar. Porque assim, e o que eu noto hoje? Naquela fase minha de modelo, eu era completamente perdida. Uau. Completamente. E eu tentava buscar a justificativa de eu estar vivendo naquele deserto no passado. Uau. Então, Rogéria, isso existe. Existem muitas religiões que ficam fazendo a pessoa voltar no passado. Gente, se é passado, gente, a Bíblia diz que Deus, ele lança seu passado no mar do esquecimento. Você tem que Exato. duvidar. Duvide tudo aquilo que te faz ficar preso lá atrás. A vida Duvide. é pra frente. É pra frente que se anda. A gente ouve essa frase dos pais a vida toda, né? E é pra frente que se anda. Exatamente. Não adianta. E eu ficava, né, tentando justificar.
Mas isso ficou pra trás. Glória a Deus. E por que o meu marido é meu testemunho, né? Porque em abril de 2022, eu vi um vídeo na internet, Reels, passando ali no YouTube, escreva uma carta pra Deus. E eu escrevi uma carta pra Deus. É uma oração. No dia do meu aniversário, 5 de abril. Gente, eu tenho os prints até hoje. Lindo, Eu escrevi, eu falei, Senhor, eu não estava me relacionando com ninguém e eu não queria, eu estava tão focada no meu profissional, isso eu já era corretora. E eu disse, Senhor, eu não quero ninguém na minha vida. Mas se o Senhor for mandar alguém, manda alguém assim, assim, assado. Escrevi até a altura dele. Natália, isso é tão sério que você está falando. Isso é ato profético. Você não sabia, mas você estava conduzida, eu acredito que pelo Espírito Santo, para fazer um ato profético. Eu ensino isso às minhas filhas desde que elas tinham o quê, Amanda? 6 anos. Elas oram e já tem a descrição da pessoa que elas querem para Deus. E elas oram por esse marido. Porque elas não pedem namorado, elas pedem marido. Então elas têm que orar por um esposo. Principalmente características espirituais. Eu ensinei elas quando elas tinham 8 anos. A Júlia também já tem, todas elas têm característica. E isso é muito importante. É mesmo, muito. Gente, Amanda, eu não conhecia ouça ninguém que sua mãe. fazia isso. Ouça sua mãe. Eu acredito que quando a gente escreve, eu sinto que a gente relaxa, a gente sente Você mais a entrega. presença, você entrega, você chora. É aquele momento ali que ninguém vai te atrapalhar, né? E aí eu escrevi essa carta muito despretensiosa. Eu escrevi essa carta dia 4 de abril. Dia 5 foi o meu aniversário. Dia 6 de abril, Olha, eu vi o Lucas pela primeira vez. Uau, e vocês fazem um casal tão lindo. Ah, Gente, muito vocês não... obrigada. eu tenho que pôr uma foto de vocês aqui nesse negócio. Muito obrigada. Eles são um casal maravilhosos, meu Deus. E aí a gente começou a conversar e aí vieram os desafios. Porque ele estava no Rio, ele trabalhava embarcado na Marinha. Uau. E eu no interior de São Paulo. Então ele era militar lá no Brasil? Ele era da Marinha do Brasil. Uau. Ele era fuzileiro naval da Marinha. E eu falei, e agora? E agora? Será que é ele? Será que não é? Me mostra, porque eu não quero me envolver. Eu tava tão focada no profissional. Eu falei, Senhor, eu só tenho paciência pro profissional, não quero me envolver com nada. Só que o que me conquistou, Rogéria, quando a gente fala de relacionamento, foi a paz. Eu senti uma paz tão grande conversando com ele e a conversa deslanchava de uma forma Era tão ele, natural. do seu jeito, né? Sim, e os planos eram os mesmos. E aí teve um dia que ele virou pra mim e falou assim, Natália, vamos fazer dar certo? Aí quando ele falou isso, eu falei, minha carta. Por quê? Quando eu saí do meu trabalho anterior pra ir pra corretagem, eu falei, isso vai ter que dar certo. Olha aí. Quando eu fui comprar o meu apartamento, isso vai ter que dar certo, eu vou ter que dar conta de pagar. E ele usou essa Então, frase, assim, gente. quando Olha aí. ele usou essa frase, quando ele falou, eu falei, vamos. E aí eu Decidiu. falei, é isso aí. Você vê o poder da decisão na vida da gente quando a gente é intencional em algo? Muitas vezes, aí se dá certo. Se não dá, separa, não. Vai dar certo. É a gente que faz assim. Não tem o se. Exatamente. Tem que tirar o se, é o medo. É o medo, E o medo tá na Bíblia, que não é pra E quem. detalhe que esse se foi a mesma frase que Satanás usou para tentar Jesus. Se você realmente é filho de Deus? Não. Ele era. Então Tem ele que sabia tirar que ele era. dúvida. Isso aí. Isso, Natália, eu acredito que é fundamental na vida de um casal. Exato. Determinar coisas e trabalhar juntos. Vocês Propósito. decidiram juntos. Ele propôs, Isso. você aceitou. Onde é acordo, é bênção de Deus, gente. É isso mesmo. É incrível. E uma pergunta dentro do que você está falando, Natália. Uhum. Como a Bíblia te ajudou a enxergar que essa situação era algo realmente que agradava a Deus e como que hoje a Bíblia afeta essa atmosfera na sua casa de paz? Ô, Rogéria, a Bíblia, o Lucas ele já era de uma família evangélica, eu ainda estava aprendendo. E eu aprendi que a Bíblia é um manual. A Bíblia hoje é a minha melhor amiga. Eu tô feliz, eu abro a Bíblia. Eu tô triste, preciso chorar, eu abro a Bíblia. Exatamente. Então eu comecei a levar
Eu não gosto de falar religião em si, mas eu comecei a levar o evangelho, Deus comigo. Não sei que roupa vou usar hoje. Senhor, me dá uma luz, me ajuda. Gente, isso. gente. Ai, Natália, você é maravilhosa. Sabe por quê? Porque, gente, é tão gostoso quando a gente conversa com alguém que vive essa experiência. Porque você pensa assim, eu sou um bicho do mato. Porque eu vou ali, Senhor, eu não tô confortável com essa roupa. E uma outra coisa que eu acho bem legal, Natália, é assim, quando eu não tô bem, e tô assim, Senhor, não tô bem, e esse Espírito não tá me falando claramente, meu marido, ele é a voz de Deus pra mim. Amor, essa roupa tá marcando demais. Ele é muito, ele olha assim, amor, essa roupa não tá pregando muito hoje não. Pregando, amém! Não tá pregando muito hoje não. Aqui, essa roupa tá mostrando mais que o necessário. Vamos trocar? Não tem, olha gente, eu não me sinto diminuída. Não. Pelo contrário, eu me sinto valorizada, porque meu marido me protege. Você é uma mulher sábia. Mas nós temos que ser intencionais. Exato. Porque se você veste uma roupa que tá chamando a atenção do marido da outra, tá errado. Você tem que chamar a atenção do seu marido. A Bíblia é muito clara. Seduza o seu próprio marido. Claro que eu tenho roupas especiais que é só pra ele. Claro. Ninguém tem que ver. Exato. Mas essa sabedoria aí de, olha aqui, Espírito Santo, essa roupa tá legal? Olha a Bíblia te conduzindo no caminho certo. Eu acho que foi ela foi a luz, assim, no meio daquela escuridão, né? Aleluia. Claro que outros processos vieram depois, Sim. mas eu acho que eu posso falar que ela foi, o meu manual ainda é. Esse manual, amiga, é pra tudo na nossa vida. E Pra ela empresa, pra tudo. Pra tudo, pra tudo. A Bíblia é uma aula de vida, né? Eu acho que a gente pode falar isso. Pode sim. E o que você descobriu ser essencial para manter essa atmosfera de paz na sua casa? Porque você falou a paz que você sentiu quando foi seu marido. Isso é lindo, gente, porque quando eu vejo um casal que a pessoa, ela tá interessada, por exemplo, tá interessada num rapaz e começa, mas ele bebe. Ele fica muito agressivo, porque ele tem uma personalidade muito forte. Cuidado. A gente não tem a mesma fé. Foge desse relacionamento, gente. São alertas vermelhos. Não sentiu paz ali, não teve conexão. Você usou uma frase bem legal. Ele falou uma frase que eu usava para as minhas coisas. Eu queria comprar meu apartamento, decidi. Ele falou com você, vamos fazer dar certo? Houve uma decisão. Então essas coisas são árbitros. Você tem que ficar atento a esses alertas que Deus dá para você. Sim. Então a pergunta é, o que você descobriu ser essencial para manter essa atmosfera de paz e acolhimento na sua casa? Rogéria, quando a gente decidiu morar junto, né? Nós moramos junto. Eu não indico ninguém fazer isso. Mas passou. Mas foi uma situação, foi um processo, né? E quando nós decidimos isso, eu via a proatividade dele em fazer dar certo. Eu vi muito isso. E você falou que vocês moravam juntos, você era nova convertida e Isso. ele estava desviado. Quando foi que vocês decidiram casar? Foi assim. Primeiro, ele abriu mão do emprego dele. Uau, gente, Mari abriu mão do emprego por essa mulher, que mulher poderosa, hein? Cargo público na Marinha do Brasil. Imagina. Então esse É difícil foi o entrar ainda por cima, né? É um concurso público. Uau. E ele abriu mão, porque ele viu que os planos, durante as nossas conversas, teve um tempo de conversa muito longo antes de tomar essa decisão. Só que para ele sair do Rio de Janeiro para ir até mim, tinha que ser algo que tinha que dar certo. Então primeiro eu vi essa atitude dele. Ele chegou lá, ele falou assim, olha, eu não sei do que eu vou trabalhar. Ele falou essa frase. Uau. Mas se for pra fazer bolo de pote e vender na rua, eu vou. Gente, mas a gente vai dar certo determinado, porque olha a só. gente vai seguir com o nosso plano. Isso foi a primeira coisa que eu senti quando eu vi pra você, né? que essa pessoa estava fazendo tudo por mim. Aí vem a parte do lar, que você perguntou. Vem a parte do conforto. Falei, peraí, o que eu preciso fazer pra honrar ser esse uma homem, mulher, né? pra honrar e pra eu ter sempre esse retorno, porque é uma via de mão dupla, né? Gente, só um minutinho, maridos, escuta isso. Você vê como é fácil honrar um homem que ama a esposa? Fica a dica. E assim, o que muitas pessoas precisam entender, e eu falo por mim, porque eu não entendia isso antes. O lar, ele não é um espaço físico.
ele é um espaço espiritual, né? Então a gente começou a contemplar tudo que estava ali, agradecer por tudo que estava ali, ter uma rotina espiritual no lar, para trazer aquele quentinho, né, pro nosso coração. Né? Então foi essa decisão, assim, que nós tomamos juntos e fazemos juntos. E ele voltou para Jesus através disso. Voltou, porque quando ele foi para Ribeirão, eu já estava indo na igreja toda semana. A minha vida era trabalhar. A igreja acaba te constrangindo. Não, eu preciso concentrar minha vida com Deus. Claro. Não dá para ficar assim, né? E até nos primeiros meses, ele não tomava a ceia para tentar se redimir de certa forma. Porque ele se sentia acusado, né? A mente dele estava acusando ele ali. Principalmente porque ele sabe tudo do evangelho. Ele é conhecedor da palavra. Ele é muito conhecedor. Então ele sentia como se ele estivesse traindo, né? Você tá vendo? E tava traindo, claro, de certa porque forma. Ele conhecia, estava separado, estava vivendo uma vida, querendo morar junto, gente. Não está cumprindo a palavra de Deus. Exato. Não é que a pessoa não vai correto. largar. Claro que não. Vai orar para o Senhor trazer essa luz para a pessoa e tenta corrigir essa situação. Porque, Natália, tem bênçãos que você só acessa no mundo espiritual quando você está debaixo da obediência. Aliás, todas as bênçãos são assim. Tem pessoas que vivem debaixo da misericórdia de Deus, mas tem bênção que você vai acessar quando estiver casado, em acordo com o seu marido. Exatamente. E alinhado no lugar certo, porque tem mulher que quer ficar em cima do homem, né? Não existe. O homem é o cabeça da mulher, né? Isso é muito importante saber. E a mulher é coroa do marido. Então, assim, da maneira que ele é o seu cabeça, que ele tá aí para te proteger, para te sustentar, né, espiritualmente, muitas vezes, a sua dependência espiritual não tá nele, tá em Jesus, porque Exato. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso sacerdote principal. Mas o marido, ele é o homem da casa. Ele traz proteção, sustentabilidade. E a mulher, ela honra. Porque um rei, quando ele não é coroado, ele não é reconhecido. Ele precisa ser coroado. Tem toda uma cerimônia. Você viu o King Charles? Sim. Passou alguns meses, eles tiveram que coroá-lo, porque o mundo precisava saber que havia um novo rei naquele país, naquele reino físico humano. Mas no mundo espiritual, o Senhor fala que a mulher é a coroa do homem. Olha a honra que você dá para o seu marido. Olha a importância de você entender quem você é na sua casa. Não é para dominar, não é para mandar nele, não. É para andar junto, é para honrá-lo. Por isso que eu fico assim, muito triste quando eu vejo uma esposa que senta e fica metendo a língua do marido. Gente, tem problema em casa? Resolve em casa. Protege o seu lar. Você, Natália, é a guardiã da sua casa. Eu tive conversando com a Natália antes, gente, e achei lindo ela falando, nós estávamos conversando sobre outras coisas. Como que ela honra o marido dela? Ela não fala mal dele em nenhum momento. E você acha que a vida dela é perfeita? Assim como a minha, não é. E a sua também. Exato. Temos desafios, mas existe maneira de você abordar esses desafios sem desonrar o seu marido, a sua casa. Isso é muito importante, Natália. E eu tenho certeza que isso é uma das coisas que a paz do seu lar transfere. Sim. Eu tive que aprender isso também, Rogéria. Tudo é aprendido. Quando a gente fala de honrar, de entender, eu tinha aquela força toda como mulher, empresária, já estava trabalhando sozinha na minha própria imobiliária e de repente vem uma pessoa, né? Mas eu tive que entender isso, entender que ele estava ali para somar, mas ele foi demonstrando também todo o espaço dele. Ele foi conquistando o espaço que ele tem hoje. Foi isso que aconteceu. Porque através com de o amor, ações. né, essas ações, pequenos detalhes. Uma Fazem coisinha que ele diferença. faz, assim, que você acha assim, esse homem me conquista. Exato. E é o dia a dia assim, né? Precisa ser assim. Exatamente, Natália. Olha, uma coisa que é importante. O que você precisou desapegar para poder adaptar a sua vida de mãe, de esposa e mãe? Você era uma empresária com seu próprio negócio e agora é uma esposa e de repente mãe. Eu acho não, né? Porque a gente acabou de falar que eu acho não existe. Rogéria, eu desapeguei dessa grande empresária que eu fui. Eu entendo que a maternidade ela é uma pausa que eu dei na minha vida para a criação da pessoa mais importante, né? Para nós dois. Então, é uma pausa que eu tô vivendo. Eu tô aprendendo muito com isso, porque a gente cresce. A maternidade, eu falo que ela amadurece a mulher, eu acho que em 30 anos a mais. É verdade. Ela faz a gente pensar no passado, em erros cometidos que você não quer que a criança
cometa os É mesmos verdade, erros. gente, como que faz Então isso? eu acredito muito que o que eu mais abri mão foi da minha rotina. Foi da minha rotina, foi entender que eu precisava estar ali como mulher e não como a Natália empresária. Não, eu precisava estar ali como mulher. Já teve choro, amiga, assim, de acordar de manhã com o bebê chorando, não poder dormir, não saber o que fazer? Claro, diversas vezes. E como que o seu marido lidava com isso? Ele me ajuda muito. Eu não posso reclamar. Ai, gente, é tão Ele me bom quando o ajuda, marido mas também participa, não né? foi fácil pra ele. Ter que né? trabalhar Imagina no Brasil, né? Que às vezes tem a rotina de ter que trabalhar, você aí Não. sem dormir com a criança. E além de tudo isso, eu ter que estudar, Uau. né? Então, assim, a gente teve que construir uma nova rotina com ela. Ela tem rotina e ele me ajuda. Ele me ajuda bastante. Uau. Mas Isso eu é- abdiquei da empresária que eu era e eu sei, não tem uma certa pressão, sabe? Vai ter começo, meio e fim, assim como tudo na vida. Já já ela vai pra escola e eu volto e E, gente, nessa idade, você não pode ir no banheiro sozinha mais, né? Eu vou te falar. não tem como. Ela Nunca abre a mais. porta. Privacidade, gente, não dá. A criança abre a porta, você tá ali. Eu preciso, sim. Eu lembro quando meus meninos eram pequenos, tinha vez que eu tinha os 3 pequenos, né? Aí eu falo assim, meu Deus, eu preciso de 5 minutos. 5 minutos, Jesus! Eu lembro que teve um anúncio, né? Eu acho essas coisas de internet, eu não lembro que era bem direitinho, mas era um cartazinho desde a internet, que era uma mãe numa consulta psiquiátrica e o doutor perguntava pra ela o que ela precisava e ela falava assim, não, só preciso de meia hora de descanso. Ela só queria dormir. Eu falei, essa sou eu. Gente, é Mas- desafiador quando eles são pequenininhos. Principalmente quando não se tem rede de apoio, né? É Eu muito estava desafiador. na Inglaterra, você tá aqui nos Estados Unidos agora, É, eu estava na Inglaterra sem ninguém. Era só meu esposo e meus 3 filhos e aquele clima frio abençoado. nossa, eu imagino como deve ter Era sido muito desafiador. difícil. Mas eu penso, sabe, Rogéria, quando fica muito difícil, eu falo pra ele, Lucas, cuida dela, eu vou na academia. Olha, isso é Cuida muito dela, legal. vou dar uma volta em Isso volta é do lago. fantástico. Eu faço Uma isso. coisa lá na Inglaterra que foi muito bom, porque assim, eu tive essa fase de ser empresária, de estar fora, para vir para dentro de casa, ser mãe em tempo integral. Eu estudava, tinha que cuidar das crianças, cuidava estudando inglês também. Então, assim, me consumiu o fato de ter que chegar do trabalho e chegar em casa e tá tudo bem. Agora, eu chegava da escola, eu tinha que cuidar das crianças. E aquilo era rotina, todos os dias. E meu marido, gente, quando ele entrava pela porta, é o próprio Deus entrando na porta. Era Jesus. Eu vi meu marido me trazer uma paz. Graças a Deus, meu Salvador chegou. Porque assim, meu marido, ele sempre foi muito participativo. Ele nunca foi aquele marido de, eu cheguei cansada que eu estou. Não, a única coisa que meu marido sempre quis é, quando eu chegar em casa, eu quero que você pare e sente comigo. Gente, vocês não têm noção. Não sei se você é assim, mas eu vou te falar, gente, não tem coisa melhor que quando está ali estressada, querendo acabar com o mundo todo ali agora, e seu marido chega e ele simplesmente te abraça nos braços dele. É ótimo. Ele te abraça, ele sabe, é assim, eu estou aqui, eu sei que seu dia foi difícil. Meu marido cansado, às vezes até molhado, gente, de chuva e de neve, e ele ali do meu lado. Meu marido nunca, jamais me cobrou alguma coisa de casa, comida, casa arrumada, nada. E eu tive fase, gente, assim, aquela transição de não sei mais quem eu sou, tô desesperar minha identidade, cadê? Eu era uma empresária que eu tô caçando aqui. Eu me sentia diminuída porque eu estava em casa. E com a ajuda de Deus, através da Bíblia, Deus começou a me transformar, e o meu esposo foi a ferramenta que Deus usou. E ele era novo convertido, tá? Olha que gracinha. Meu marido é novo convertido, ele era ateu. Quando nós estávamos 2 anos casados, meu marido se converteu totalmente à palavra de Deus, totalmente. E ele nem ia na igreja, tá? A gente foi conhecer a igreja lá na Inglaterra, porque na Espanha, nós fomos 2 anos na Espanha, ele não conhecia. E na Inglaterra ele veio realmente assim, se entregar para o Senhor. Então ele me ajudou tanto. Nós moramos 7 anos na Inglaterra. E os 7 anos foi o nosso deserto lá. Mas foi onde o Senhor nos forjou. E nós ficamos tão aliançados. Meu marido olha. Podemos estar... Ele acabou de chegar, ele olha e sabe se eu estou bem ou se eu estou mal. Olha, E a mesma isso coisa é muito comigo. bom. A Amanda, né, que está aqui me ajudando, minha filha mais velha, ela fala assim, mãe, eu quero um casamento igual de vocês. Aí você sabe que você está fazendo alguma coisa certa. Com certeza. Porque é isso a maior preocupação da mulher.
A filha vai buscar um marido parecido com esse pai que criou ela. Claro. O seu filho vai buscar uma esposa parecida com a mulher que você é. Então é muito importante o nosso comportamento de casa. Qual a leitura que o seu casamento está tendo para sua filhinha de 2 anos? Porque ela está observando e absorvendo tudo. E repetindo, imitando, né? E você sabe, ela sente como você está bem ou você está mal, não sente? Sim, sente, ela replica. Por isso que a gente nunca, claro, a gente tem uma vida maravilhosa, mas às vezes nós não concordávamos com tudo. Nunca tivemos briga, É normal, mas tinha é humano, desentendimento. Assim, de eu não humano concordo isso. com isso. Mas geralmente era eu que buscava, tá? As brigas. Eu que era da guerra, meu marido era da paz, talvez na CPM. E eu falo que era hormônio próprio, não era demônio. Às vezes eu acho que era. Que nem eu me aguentava. E ele, gente, dava raiva, porque eu queria brigar. Primeiro de Deus. E ele, tá bom, vai bom, a gente começa, vem aqui, ui, eu quero brigar, e você não deixa eu brigar. Ele foi muito sábio. Mas nunca na frente das crianças, porque assim, a gente tinha aquela preocupação, estamos mal, vem aqui, quando as crianças foram dormir, a gente sempre conversa. O bico desse tamanho, né? Com raiva. Mas ele sempre teve esse discernimento de respeitar, ela não tá bem, tá em casa agarrada assim o dia inteiro. Uhum. Aí nós começamos a, quando ele chegava assim, eu tava naquele dia, não, eu não posso mais, isso aqui eu preciso de ajuda, preciso ter, porque eu sou fleumática, eu preciso do meu tempo de solitude. Eu gosto, eu desfruto o silêncio, desfruto sozinha, isso pra mim, ele me reenergiza, sabe, quando eu estou sozinha. Final de semana, às vezes, meu marido pegava meus filhos, levavam pro parque e ficava lá pelo menos umas 2 horas com ele no parque. Isso é ótimo. Mas, gente, ele chegava e era outra mulher. É. Gente, era outra mulher. Eu precisava daquele tempo pra mim, quando eles eram pequenos. E às vezes as mulheres negligenciam esse descanso. Sim. E é onde que vem a guerra. E a comunicação é muito importante, porque o homem precisa entender quais são as necessidades da mulher, e a mulher ser humilde, né, e ajudar, e a mulher tem que ter essa, eu não vou dizer proatividade, mas abrir o coração para falar o que realmente está precisando, né, porque senão a gente se esgota. E eles também têm dificuldade, né, Natália? Sim. Eu lembro que lá na Inglaterra, meu marido, nós não falávamos a língua. Meu marido dava um papelzinho assim, com a mensagem, I look for work. Quando as pessoas pegavam o papelzinho e ele colocava assim embaixo, I'm very, very good Tyler. Assim, eu coloco cerâmica muito bem, eu sou muito bom trabalhador. Aí quando o inglês pegava aquele papel e lia e fazia pergunta pra ele, talvez até que ele contratava, mas ele não entendia. E eu lembro que um dia ele foi andando lá, foi buscar em todas as construções, sites de construção lá na Inglaterra. E ele chegou em casa, tava um frio. E Barcelona é igual a minha cidade lá em Minas Gerais, lá em Valadares. É muito quente. Meu marido daquele frio, gente, -8. Chegou em casa, congelado, meu marido sentou no sofá. As crianças estavam brincando no quarto. E as crianças não escutaram o marido chegar, ele sentou no sofá. Ele começou a chorar compulsivamente. Aquele desespero, né? Aquela frustração, a impotência. Eu estou aqui, será que eu vou fazer a coisa certa? Dinheiro acabando e ele buscando trabalho, não achava trabalho. Menina, eu não sei, porque assim, eu nunca tinha visto meu marido chorar. Foi algo muito, muito forte. É muito forte. A única coisa que eu fiz, Natália, foi abraçar o meu marido naquele momento e deixar ele chorar. Quando ele chorou de soluçar. E eu estava assustadíssima, mas eu falei, Espírito Santo, eu preciso do Senhor agora. A única coisa da minha boca é Espírito Santo, eu preciso do Senhor agora. Eu abracei meu marido, ele chorou como uma criança pequena. E ele, quando ele acabou de chorar, eu olhei bem nos olhos dele e falei, olha aqui, Deus nos trouxe aqui. E Ele está no controle de tudo. Exato. Eu apontei assim, falei, olha bem pra minha cara. Ele não perde o controle de nada. Nunca falhou. E Ele não vai falhar agora. Nós viemos para cá debaixo de uma palavra de jejum e de oração. Ele nunca falhou antes, Ele não vai falhar agora. Eu falei com ele, você pode ter certeza que a porta certa já está aberta. Menina, no outro dia, ele saiu e conheceu um cubano que estava na Inglaterra, que é assim, é uma agulha no palheiro. E o homem deu trabalho para ele. Aquele trabalho durou 3 meses, até ele sair de lá e ir para uma conexão que ele conheceu um outro cara lá, para um site de trabalho, que era a construção dos edifícios que ele ia levar papelzinho, que ele não entendia o que o pessoal falava com ele, e colocou ele lá dentro. E ele começou a trabalhar, então a vida da gente começou a acontecer. Aquela experiência foi tão marcante para mim, porque aquele homem, daquele tamanho, gente,
super forte, super independente, de repente ele frustrou. Quantas mulheres falham nesse detalhe? Exato. Na hora que o marido tá mais frágil, gente, o homem tem sentimento. Tem. E isso é importante. A gente às vezes trata como se ele não tivesse, que só nós somos as sensíveis. O Senhor me revestiu de uma força que eu não conhecia, que eu tinha. Eu não sabia. Rogéria, essa história de arrepiar, né? Linda. Deus, mas é só o Senhor. Só Ele. E é muito importante a gente lembrar que existe uma pessoa com muitos sentimentos ao nosso lado. Existe uma história, talvez traumas ou não. Então, assim, o importante é trabalhar a comunicação. A gente tem que entender que no lar é o marido e a mulher, né? E às vezes, Natália, o marido tem medo de ser vulnerável com a esposa, porque a esposa vai julgá-lo. Ou a esposa tem medo de ser vulnerável com o marido, porque ele vai achar que é frescura. Sim. Então, gente, são mitos. Eu acredito que são mitos. Se você achar, olha, falar de sentimento é mito. Não é. Tem que conversar. Falar Se de tiver com sentimento é dificuldade sabedoria. de conversar, chama um pastor, uma pastora que tem experiência com casais, né? Sim, tem que se Quem buscar o busca, conselho da igreja. é. Porque assim, gente, não é porque é pastor que você vai falar da sua vida. Eu vou te falar, eu gosto muito, foi muito bom tocar nesse assunto, Natália, porque assim, tem temas que o pastor não vai resolver. É verdade. Por exemplo, você tá com problema sexual no seu casamento? Vai buscar um terapeuta sexual. Sim. Cristão, tenha esse cuidado de buscar alguém que fala a língua que você está acostumado a trazer para sua casa. Se está com problema de comunhão, de conversação, vai buscar o conselho da igreja, o pastor, que é o conselheiro da igreja, que às vezes, hoje em dia, tem muitas igrejas que têm pastores, são terapeutas. Eu acompanho um casal do Brasil que ele é fantástico. Ele é terapeuta de casal, pastor, então é 2 em 1. Deus te deu um privilégio. Eu amo. Às vezes a mulher está com um problema hormonal. Tá gerando... também. Gente, o hormônio gera problemas terríveis no casamento, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu venho da área da saúde, sua mãe também é enfermeira. Sim, e é real. É muito comum. Você precisa buscar a coisa certa. Você não vai estar com problema financeiro e vai buscar o pastor da sua igreja para resolver. Exato. Não vai resolver. Você está com problema na justiça, vai buscar um médico para resolver? Não, vai buscar um advogado. Exato. Então você tem que saber qual que é o seu problema. A Bíblia vai te orientar. Ora, se eu me dar direção, eu preciso de um conselho. Eu tenho vários conselheiros. Eu não tenho uma pessoa para tudo. Eu tenho uma pessoa para cada situação. Eu gostaria muito de ter conhecido uma terapeuta quando eu era jovem, porque eu trouxe muitos traumas da minha vida para o meu casamento. Sim. Sabe? E isso foi por causa de quê? Problemas não resolvidos. Mas eu não sabia, tudo era aí no pastor. E o pastor não tinha o conhecimento que eu precisava naquela área. O pastor, ele é uma ajuda espiritual. Só que você precisa reconhecer qual é a área, né, que você está precisando de ajuda. E o pastor que é sábio, ele vai te orientar na área certa. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. Tem que ser muito humilde e buscar essa ajuda. Tá? Exatamente. Certo. E Natália, uma pergunta que eu quero fazer para você aqui. O que você desejaria ter entendido sobre o lar antes de você ter se tornado esposa e mãe? O que eu desejaria ter entendido? Olha, Rogéria, é uma aliança que vai refletir em mim em diversas áreas da minha vida, né? Então, assim, o que eu gostaria de ter entendido é que eu preciso estar ali pura, racional, madura e sempre com a presença do Espírito Santo para tomar as decisões certas. Né? Você e o seu esposo já tiveram algum conflito no começo do relacionamento de vocês, que hoje vocês não têm, por causa do entendimento que você tem hoje é outro? Com certeza. Por exemplo, a minha vida antes era acordar muito cedo, eu ia fazer os atendimentos na rua e voltava. Voltava já com aquela carga emocional, com aquele cansaço, que hoje eles voltam assim quando vão resolver algum problema na rua, né? Então, eu às vezes descontava nele, às vezes ele tava nervoso e aí a gente tinha hoje uma briga. Você entende que não. Hoje tudo que tem tá acontecendo, momento. meu Tem amor? momento pra conversar, tem momento que você sabe que a pessoa não tá boa pra conversar, tá com o sinal amarelo Eu sou muito piscando. assim, gente. O meu fica vermelho mesmo, Então, não já segue. Não é a hora certa, então tiveram muitas situações. Isso. E a maturidade faz você entender isso, né? Com certeza. E dito isso, se alguém te perguntasse hoje como você cuida da sua casa,
nessa área espiritual, para você, eu perguntei já para dentro da atmosfera, mas como que você cuida para que não haja desentendimento nesses momentos de conflito? Um de vocês não está bem e o outro tenta se aproximar. Como que você aborda essa situação hoje? Olha, quando eu percebo que não é o momento de solucionar, eu deixo para depois. Eu vou, oro, peço um direcionamento, não vou resolver esse problema agora. E vocês oram junto? Não? Sim, todos os dias. Uau! Todos os Gente, dias. Antes de dormir. Casal que ora junto, cresce Ajoelhados junto, gente. na cama, todos os dias. Às vezes um tá mais cansado, mas o outro vai lá e ajoelha, mas dá a mão. Ou, hoje eu vou, tá muito cansado hoje, então eu ajoelho. Mas geralmente os dois. Gente, isso é muito lindo, Natália. É. Eu vou te falar, toda decisão que eu vou tomar, ou meu esposo, a gente ora junto. Isso é muito importante. Você tá vendo o que tá acontecendo aqui hoje? O meu esposo chegou até mim e falou assim, amor, você precisa começar a viver aquilo que o Senhor tem confiado a você. Olha. Você precisa derramar para as mulheres, porque ele viu quando estava fazendo aqui em casa aquela reunião com as mulheres, e ele falou, amor, você é outra pessoa. Você está vivendo aquilo. Você nunca voltou do seu trabalho secular dessa maneira, com essa alegria. Você está iluminado. Eu falei, amor, porque eu nasci para isso. Eu amo falar de Jesus. Eu sou aquela amiga chata. Tudo que você fala para mim, eu vou colocar Jesus no meio. Tudo. Porque eu fui uma pessoa totalmente resgatada. Eu vivo Deus. Porque o Senhor na minha vida é tudo. Se tira Deus, não sobra nada. Não sobra ninguém. Então, a atmosfera que você vê hoje na minha casa é Jesus. O marido que eu tenho é Jesus. Os filhos que eu tenho foi Jesus que me ensinou a cuidar. Tá, o seu maior sinal de que você tá andando em cima da linha dos planos de que ele tem pra você é esse. Eu preciso. Eu não tenho outra coisa, Natália. Tudo aqui é sobre Jesus. Sabe? Esse copo aqui é sobre Jesus. Não tem jeito. Tudo é sobre Jesus. Porque eu sei de onde e que é ele lindo, tirou. né, Rogério? Amiga, olha, eu vou te falar, é tudo. Lindo É tudo. demais. E meu marido é aquele marido que ouviu da minha boca, olha, eu posso ficar sem você, sem meus filhos, mas não sem Jesus. Quando ele me conheceu de cara, falei, você não conhece Jesus? Então observa na minha vida. E ele vai se revelar pra você. E ele começou, e foi fato, gente. Não sou melhor do que ninguém, sou cheio de defeito, mais do que você imagina. Mas Deus se revelou pro meu marido através da minha vida, do que ele estava fazendo à minha volta, meu marido foi vendo. Não tinha explicação. Porque o testemunho é isso, Paulo fala, se o seu marido é descrente, não deixa ele. Porque você, com o seu bom proceder, você vai santificá-lo. Exato. Então é muito real isso. E o que eu tava falando, até perdi. Eu também. Eu falo tanto. Bora pra frente, gente. Mas assim, então assim, quando o Senhor entra no nosso lar, ele vai transformando. Então, nesses dias maus, que vai vir, gente, o dia mau sempre acontece. Não é todo dia que você tá bem. Tem dia que o marido não tá bem. Mas a maturidade e a intenção de fazer dar certo vai fazer você se colocar no lugar do outro. E outra coisa, Rogério, é isso que você falou, às vezes a gente não tá bem. E às vezes acontece alguma situação ali na rotina, na loucura do dia a dia, que a gente deixa de ir para um lugar, deixa de ir para outro. Mas na verdade, aquele problema que você teve ou aquele atraso que você teve é porque não era pra você estar em tal lugar. Exato. Não era pra você controle de ir tudo, pra tal... gente. Então eu sinto que antes eu não tinha esse feeling. E agora eu já tenho. É porque você tá muito próxima do Senhor. Muito. Ele vai trazendo discernimento. E sinto que preciso melhorar ainda. Preciso estudar mais. Mas é diário. O crescimento é diário. Você tá buscando? É no caminho, o Senhor vai se revelando. Ele não se revela tudo de uma vez. Sim. Porque é o que eu falo, conhecer é isso, é andar junto. A palavra conhecer em si, ela vem lá do Éden, quando Deus falou para Adão, para que a Eva seria sua esposa, e Adão conheceu a Eva e teve filhos. É a mesma palavra que Deus diz em conhecer o Senhor. Deus te conhece quando você tem intimidade com Ele. Não é em público, não é gravando. Isso aqui não é intimidade com Deus. Isso aqui é testemunho. Exato. Mas a sua intimidade é quando você está lá sozinha. Você e Ele, com a sua porta fechada, falando com o Senhor, orando ao Senhor, chorando para Ele. Fala, Senhor, hoje eu não tenho nada de bom em mim, Senhor. Eu preciso que o Espírito Santo venha aqui e me ajude. E a humildade, né? É reconhecer dependência. Porque falar isso em voz alta, até pra quem é novo convertido, é um choque. Como eu, porque eu me sinto nova convertida. Eu tenho o quê? 25 anos que eu tô
A igreja me ensinou. Parece que a gente está engatinhando ainda, a gente não tá porque andando. todo dia o Senhor se revela. Exato, mas a gente tem que falar isso, a gente tem que aceitar. Senão, os pequenos estudos bíblicos, encontro de mulheres, senão tudo se torna banal, né? Então a gente tem que ser humilde. E assim, essa humildade é muito interessante trazer à tona, porque assim, lembrei que eu tava falando do meu marido. E assim, eu já fui curada de dores assim no corpo, às vezes dor de cabeças fortes, com meu marido olhando por mim. Olha isso. Eu preciso que meu marido me autorize em tudo. Que ele venha, porque assim, ele me passa essa segurança, sabe? E quando você tem intimidade com a pessoa, você tem essa confiança, amor, olha aqui por mim. Olha, eu não tô bem, sabe? Eu falo, além de ser meu esposo, meu amante, ele é meu melhor amigo, ele é meu namorado, Sim, ele é tudo. isso é muito importante. E isso assim, eu não dependo do meu marido espiritualmente, eu dependo de Jesus. Mas isso se reflete na nossa comunhão, no nosso lar. Entende? Claro. Eu falo, abaixo de Jesus, meu marido veio antes dos meus filhos. Por quê? Porque os meus filhos estão aqui por um tempo, é igual você. A sua filha agora está numa fase que ela depende de você. Sim. Mas a sua prioridade é o seu casamento. Nós somos a base, né? Vocês são a base. Porque a sua filha vai crescer e você vai encaminhar, ela vai ter a própria família. Você e seu marido, não. Vocês já são uma família. A Zoe vai construir a família dela. Exato. Então é muito importante, Natália, a gente entender isso também. Porque se você dá a sua prioridade 100% para a Zoe, que casamento vai sobrar quando a Zoe se for? E ela tá assistindo esse casamento, Ela né? está assistindo. Olha, Eu fico muito preocupada quando eu vejo crianças falando assim, eu não quero casar, eu tenho pavor de casamento. Que casamento elas estão vendo em casa? Se o seu casamento não inspira os seus filhos, você precisa rever seus conceitos na sua casa. Mas você sabe, Rogéria, que é muito triste, mas é muito comum. Infelizmente, hoje, assim, até as pessoas mais velhas falam, olha, não casa não. Mas por que essas pessoas falam? Gente, casamento é a melhor coisa do mundo. Eu amo a minha vida de casada. Eu também. Eu não entendo. Porque assim, você tá projetando a pessoa que fala isso, né? Uma angústia sua em outra pessoa. Tem gente que não quer ter filho, que fala, ai, não tenha filho não. E a pessoa talvez seja influenciada e deixe de viver algo. Eu acho muito que é a questão da comparação. Talvez. As pessoas às vezes ficam ali na rede social e achando que aquela vida da pessoa perfeita. Gente, rede social é highlight. Ele só coloca as coisas boas. Eles não colocam os desafios. Ou sabe? A pessoa tem muitos traumas. Eu falo assim, que tudo tem o tempo certo. Quando eu conheci o Lucas, eu tinha acabado de me reaproximar do meu pai. Uau. De me reaproximar dos meus irmãos, da minha madrasta, de perdoar coisas assim que eu não entendia antes, seja da infância ou de questões familiares, mas eu estava ali disposta. Então assim, eu passei por tudo isso, além do foco no profissionalismo, para depois receber de presente, né, a pessoa que eu realmente quero ficar e vou ficar, né? Então assim, a gente tem que saber enxergar também que a vida é feita de processos. Exato. E que a gente tem que olhar para o que a gente está construindo, para o que a gente está deixando, né? E perdoar. Olha, o perdão é uma constante. Com certeza. O perdão é uma constante. Porque se você vive num relacionamento que você está engessada, só você tem razão, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Exato. Ou se você é sobre a vítima, aquela, ai não, coitada de mim. Gente, não entra nesse lugar. O lugar de vitimismo destrói o relacionamento. Ele degrine a sua própria imagem. E outra coisa, a outra vertente, né? A pessoa que acusa demais. Tudo o outro é errado. Você está sempre certo. É duas faces da mesma moeda. Eu acredito que tem que ter o equilíbrio. Exato. O que fez o meu casamento estar bem há 15 anos é esse respeito e a constância do perdão. Não, eu tô falando de perdão de coisa. Já perdamos coisa grande, gente. Meu Deus. Isso é para outro momento que é grande. Mas as pequenas coisas. Sim. Às vezes a gente está querendo tanta perfeição do outro, porque a gente está colocando nossas expectativas nele e a gente mesmo não é capaz de ser assim tão perfeito. Exatamente. Né? Às vezes homens que saem de casa, deixam tarefa para as mulheres fazerem, porque ele quer chegar em casa e ver a casa perfeita. E ela tem criança, ela trabalha fora e ele dá conta de casa. Sim. Aí tem outros casos. Eles são recém-casados, estão acostumados com aquela vida de solteirão, estão desapegando, aquela transição, sabe? Eu não quero cozinhar hoje, tudo bem, você não quer cozinhar amanhã, não quero cozinhar depois da manhã, e o marido, ele não quer ir pra lanchonete. Isso era coisa de quando a gente era solteiro, agora eu sou casado.
Ou a esposa, quem chega primeiro na casa? Preparar aquele ambiente intencionalmente, né, Natália? Isso faz muita diferença. Muita diferença. Eu acho que também a mulher... Eu tenho presenciado, né? Tenho conversado com algumas amigas que se colocam também muito no perfil. Não tô aqui para apontar o dedo para ninguém. Mas apontam, se colocam muito no perfil de magoadas e ressentidas. Mas isso às vezes está conectado com o passado delas e muitas vezes elas não sabem disso. Só que elas acabam estendendo, refletindo no relacionamento. E não entendem que esse homem também tem outros traumas, mágoas. Então, assim, ele também ela precisa se curar pra estar nesse relacionamento, mas ele também precisa se curar. Por isso que é importante quando vocês dois oram juntos. Uma coisa que eu pratico muito aqui em casa, que eu aprendi com o Espírito Santo, foi chegar até meu esposo, porque meu esposo, ele veio de uma família que ele reservava muito, ele não compartilhava dores. Ele tinha que ser o forte. Porque ele foi criado pela minha sogra e ela era extremamente forte. Minha sogra é uma mulher fortíssima. Tudo, minha sogra era assim. Só que depois ela ia chorar sozinha. E isso era difícil. E eu ensinei o esposo, não, tá tudo bem. Chora comigo. E eu falei com ele, não quero que você me poupe. Eu quero que você compartilhe comigo, eu sou sua companheira. Exato. Né? Até porque a Bíblia diz lá em Gênesis que a mulher é uma esposa idônea, uma companheira idônea. Idônea é apta, capaz, competente para desenvolver aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Você é competente. Então, assim, Deus não ia dar uma pessoa com tanta característica maravilhosa para ficar ali só nos bastidores olhando. Sim. É para você ajudar ele a carregar essa carga. Isso é muito importante a gente saber qual que é o nosso lugar. Porque esse homem também tem frustrações, tem dores. E se ele chegar em casa e encontrar acusação, você acha que ele vai querer voltar para casa? Não, e é a mulher que vai ajudar ele a enxergar. Exato. Nós estamos falando aqui... Toque, né? Exato, como um detalhe, gente, quero deixar bem claro. Esse aqui nós estamos falando de relacionamentos comuns, conflitos comuns. Nós não estamos falando de violência, de agressões, de abuso. Esse tipo de caso requer outro tratamento. Não é pastor, não é igreja, não é oração, é polícia, tá? Vamos deixar bem claro para evitar que as pessoas que estão passando por situações de abuso permanecerem nesse lugar porque acham que a igreja apoia. A igreja não apoia isso, gente. Eu falo porque eu sou uma mulher que já passou por situações difíceis, não pessoalmente, mas de conviver com pessoas que estavam passando por situações muito sérias. Hoje mesmo, conversando com uma moça no telefone, e ela está aqui refugiada, porque ela fugiu de um marido que era pastor e agredia ela. Ela e os filhos, ela teve que fugir literalmente do Brasil para ter socorro aqui. Né? E Deus me conectou com ela e eu estou apoiando essa mulher. Então, assim, quando nós falamos aqui sobre atmosfera lá intencional, é sobre situações do cotidiano, corriqueiras, que às vezes dá tanta ênfase e poderia ser resolvido com coisa simples. Rotina, né? Violência é polícia, gente. Não tem conversa. Foge desse lugar, porque Deus não tem isso pra ninguém, tá? E voltando aqui, Natália. A gente, a filha da Natália tá lá embaixo com o marido dela esperando, né? Então, não podemos abusar. Vamos para a próxima pergunta, Natália? E com essa pergunta nós vamos encerrar. Eu gostaria de saber de você o seguinte: qual conselho a Natália de hoje daria para a Natália de 5 anos atrás? 5 anos atrás? Rogéria, eu acho que a Natália de 5 anos atrás não sabia que não precisava agradar todo mundo. Uau! Que não precisava ficar se justificando nos mínimos detalhes por ações mal interpretadas, entende? Que tudo é fase, que não precisa correr, que não é porque alguém conseguiu chegar lá que você está atrasada ou não. Você não está atrasada, querida. Deus está caprichando. Cada um tem a sua vida, a sua forma, né? A sua maneira. E que tudo vai dar certo. Isso é o que eu falaria. E para mergulhar de cabeça no evangelho e confiar. Deixar a ansiedade de lado. Esse, gente, é o maior desafio, né? A ansiedade, ela muitas vezes toma conta do nosso coração, porque nós somos humanos, gente. Nós temos fé, nós temos Deus,
mas a humanidade Deus não tira da gente. Exato. Por isso nós temos que ser intencionais. Senhor, olha aqui, isso aqui tá me corroendo, tá me sugando, eu preciso da sua ajuda. Eu quero deixar diante do Senhor essa ansiedade. Às vezes a gente passa por traições, né? No cotidiano, dedos que apontam, gente, pelo amor de Deus. A Natália tem uma filhinha de 2 aninhos. Eu acho muito triste quando uma mulher, igual eu, tô com meus filhos já criados, a minha filha caçula tem 12 anos, eu chego pra Natália e começo a cobrar da Natália coisas que a Natália ainda não chegou lá. Não dá. Né? Primeiro que ela não tem um entendimento que eu já tenho, porque eu já passei por essa fase. E segundo, eu nem lembro mais como foi, porque a gente esquece, amiga. Nós temos uma memória curtíssima de lembrar de coisa ruim. A gente adapta ao bom muito rápido. Ainda bem que a gente esquece. E eu vou falar, vai esquecer, vai passar. É. Por exemplo, hoje você não tem tanta facilidade de sair sozinha com seu marido, né? Porque você tem uma filhinha pequena. Meu esposo, quando meus filhos eram pequenininhos, Natália, a gente não saía. Nós fomos sair, depois nós estávamos na Inglaterra já há 4 anos, porque o meu sogro veio, era aniversário do meu marido, nós queríamos ir à Noruega, e nós estávamos há muitos anos sem viajar. E nós queríamos tirar um tempinho para nós. E meu sogro nos presenteou vindo para a Inglaterra, ficando lá com a gente, com meus filhos, e nós fomos no fim de semana. Nós descobrimos, nós fomos viver um pouco, mas foi um pouco estranho no começo, porque tá tão acostumado a ir com as crianças para todo lado, mas o Senhor despertou um gatilho em nós, olha, tenha tempo de qualidade. É isso que importa. É igual você falou, a Natália antigamente tinha uma vida, a Natália de hoje tem uma vida muito melhor. Exato. Nossa, eu não trocaria a vida de hoje por nada. É uma Natália mais racional, mais madura. Intencional referente a processos também. As coisas têm começo, meio e fim, as fases estão por vir, a Zoe vai crescer. E o marido mais apaixonado ainda, né? Se Deus quiser. Deus quer, amiga, eu vejo, apaixonadíssimo. Gente, eles são lindos. E assim, Natália, eu acredito muito que a Natália de hoje, se tivéssemos sentar com a Natália antigamente, ela ia falar, Natália, minha filha, continua nessa sua força varoa valiosa, porque o Senhor é contigo. Porque você tá aqui hoje. Por exemplo, quando eu conheci você, uma coisa que me chamou muita atenção foi porque eu vi você atrás da sua filha, onde ela ia. Você não estava no telefone, o seu marido não estava distraído, vocês dois ali pendentes, quando você sentava, ele ia. Parecia que tinha combinado. Eu falei, não é possível, gente, eu lá olhando, né? Nós somos um Porque time. eu sou muito observadora. E, gente, eles são um time de verdade, tá? E quando eu tava pensando em fazer esse podcast aqui com as mulheres preciosas, intencionais, eu tava no meu quarto pensando, na hora que veio a ideia, o Senhor falou assim, Natália, é a primeira pessoa que tem que vir. Eu fico muito... E sabe por quê, Natália? Porque o Espírito Santo está conectado. Ele une propósito e não simplesmente pessoas. Eu passei por processo que está passando e outras mulheres vão entrar nesse processo. Eu tenho lá no meu grupo meninas que acabaram de casar e estão enfrentando conflitos no casamento. Outras que acabaram e estão de casar e estão na lua de mel ainda. Então você falou uma palavra muito poderosa. São fases. Tudo vai passar e no final tudo vai dar certo. Porque vocês dois estão unidos no mesmo propósito. E isso, amiga, é libertador. Para quem está assistindo, gente, a fase da vida, ela não vai ficar ali para sempre. É como as estações, ela vai mudar. Quando você menos esperar. Então, assim, não se desespere. Para racionalmente e entenda, o Senhor continua no controle. Ele não perde. Mesmo que você não entenda. Né? São situações que não é para te matar. Gente, a porta do Senhor é para te fazer crescer e frutificar mais. Isso. Sabe? É muito bom. E olha, Rogério, eu pensei em uma coisa aqui, voltando à pergunta que você fez, mais um conselho que eu me daria é para manter as amizades que andam também no caminho do Senhor. Nossa, porque isso faz muita diferença. Uau, Natália. E eu acho que esse é o processo talvez que seja mais, não doloroso, mas estranho, né? Quando a gente se batiza e se converte genuinamente, a gente vê muita gente indo embora. Mas não é que as pessoas estão indo embora. É Deus que você não tá, você tá seguindo o seu caminho, exato. As conversas mudam, né? As intenções mudam. Uau, Natália. E eu acho que esse é
o maior conselho que eu me daria há 5 anos atrás. Não entristeça, né? Não, pra andar com pessoas que têm princípios. Gente, isso é muito importante, Natália. Gente, com que riqueza, gente. Eu amei. Eu vou ter que assistir esse podcast de novo. Sabe por quê, Natália? Uma coisa que eu vejo que é um dos maiores problemas dos casais de hoje é que eles querem casar e continuar mantendo as amizades solteiro. Gente, são fases. Solteiro caminha com solteiro. Exato. Homem e mulher casado anda com homens e mulheres casadas. Mulher e homem casado com filhos anda com mulheres casadas e com filhos. Não existe isso de você misturar as Não dá coisas. certo. Você começa a comparar as vidas, começa a ficar insatisfeita com a sua vida. Exato. Sabe? Até na rede social. Gente, eu não sigo todo mundo, Natália. Eu geralmente sigo quem tem uma vida que condiz com aquilo que eu acredito. Porque você começa a ver ali mulher solteira com aquelas roupas indecentes. Elas estão vivendo a vida delas, só que o seu marido vai estar vendo aquilo ali. Exatamente. Meu esposo e eu, nós temos a senha um do outro. Uhum. Nós temos, assim, a mesma rede social. Então, assim, qualquer hora que ele quiser entrar na minha rede social, ele entra. E eu entro na dele. Nós não curtimos foto de homem e mulher solteiro nenhum. Só curtimos foto de família. Quando os dois são, a família está junto. Se não está, a gente não curte. Sabe por quê? Por vigilância. Nós somos Exato. intencionais nisso. Porque talvez meu marido vai lá na sua foto, dá uma curtida na sua foto. O que o seu marido pode pensar sobre isso? Exato, tá O que certa. você, talvez está um dia mal, pode pensar sobre isso? Isso entra naquele papo que nós conversamos sobre a certeza. Você não vai colocar a sua família, seu marido, suas Em filhas jogo. em nenhuma situação que gere dúvida, tanto neles Ou como na outra exato. pessoa. Você não vai fazer Essa é isso. intencional. Exatamente. E essa tema da amizade é muito importante. Porque assim, eu, por exemplo, quando o Senhor começou, porque assim, a questão da amizade, o Senhor vai te podando. Vai. Ele vai tirando aquilo que não serve mais para a estação que você tá. Você não pode entrar pro inverno com as roupas de verão, porque você vai sofrer as consequências disso. Sim. Da mesma forma, você não pode entrar pro verão com as roupas de inverno. Você vai sofrer a consequência disso. Não combina, não dá certo. Quando o Senhor me trouxe para esse lugar aqui de ensino, eu pensei que as pessoas que estavam comigo já eram filtradas. O Senhor afastou. Falei, Senhor, Deus me levou 3 meses lá para o norte para trabalhar em mim, para poder me levar para esse deserto. Falei, Senhor, o que é isso? Rogério, eu quero que você entenda que esse lugar aqui é solitude, não é solidão. E o Senhor começou a ministrar no meu coração porque que Jesus, ele se afastava para se renovar, para se encher, porque quando ele se enchia, ele tinha o que dar. Então você vai ficando mais solitário nesse lugar, porque tudo que vai falando vai te ensinando. E depois a pessoa pensa assim, mas como você sabe disso? Eu falei, eu não sei, o Senhor tem ministrado no meu coração. Então você vai crescendo com o Senhor. E o casamento é isso. Para você crescer como casal e forte, você precisa soltar aquilo que te faz, te torna devagar, sabe? Sim. Aquilo que te torna vagaroso, você precisa deixar para trás. E certas amizades não condizem com a vida que você está levando, deixa para trás. Com O Senhor certeza. vai tirar. Até aquelas que você, às vezes até família. Até família, quando tá falando uma língua que interfere no seu casamento. Sim, com certeza. Essa muito é a sério mais isso. difícil de enxergar, mas é a mais importante. Mesmo se a pessoa for casada, é cristã, Não às importa. vezes o casal, mas o casal começou a se envolver com algum tipo de corrupção. Misericórdia. Você quer aquilo pra você? Não. E é aquilo. Você quer essa influência pro seu marido? De forma alguma. Eu sempre tive isso muito claro. Eu não quero essa influência na minha casa. Porque você se torna parecido com o que você ama. Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu É um és. ditado extremamente importante. É verdade, é um ditado popular, mas é verdade. Por isso a importância de nós andarmos com pessoas que seguem princípios. Porque quando a gente tem repara, quando você tá se aproximando muito de alguém, liga muito pra pessoa, encontra muito, você acaba pegando um pouco do jeito, algumas manias. Então, que você pegue o lado bom. Exato. Né? Eu tava falando com você, o meu filho, a noiva dele é cubana, e ele mudou o acento dele. Ele tem um acento espanhol, puro sangue, e ele começou a falar com o acento cubano. Por quê? Porque você fica parecido com quem você caminha. Exato. E isso na vida espiritual é a mesma coisa. Você anda com uma pessoa que não lê a Bíblia, que não é crente, a tendência é só esfriar.
Exatamente. Comece a rodear de amiguinhas que falam mal de marido, você vai começar a falar mal do seu. Os assuntos não são os mesmos, né, Rogério? Os objetivos não são os mesmos. Exatamente. E aí o pessoal fala, mas você tá estranha, você tá... é religião, Não né? é religião, é decisão. Tá muito religiosa, tá muito... Gente, eu não bebo, né, Natália? Eu não bebo nada Eu também. de álcool. E as pessoas, assim, lá na Espanha, nós temos muitos amigos, familiares que bebem. Só que, assim, eles respeitam quando que eles falam. Eu falo, não bebo. Eles acham estranho, mas eles respeitam. Muitos amigos brasileiros, não. Até cristãos, que bebem e acham normal. Quando você fala que não bebe, você é muito religiosa. Pode falar o que quiser. Isso não muda quem eu sou. Eu decidi me aprofundar com o Senhor. E é uma coisa que eu não tenho interesse, nunca me atraiu. E eu não vou ir para esse lugar porque incomoda alguém, porque alguém me criticou. E é uma coisa que nós temos que entender. Nosso casamento é a mesma coisa. Às vezes as críticas vão vir. Ai, Natália, você é muito dura com a sua filha. Ai, Natália, você cuida muito do seu marido. Ai, Natália, você mima demais o seu marido. É seu marido? Não, então não te importa. É isso. Gente, é simples assim. Exatamente. Gente, a Natália é daquelas que faz bolo pro marido. Gente, eu falo Cada com ela. 2 dias. Se ela fosse tem mais um jovem e fosse mais moreninha, eu falava que era minha filha. Porque eu amo. E é uma coisa assim que me Faço. encanta. Faço, cozinho todos os dias. E como que seu marido fica quando chega em casa e vê o bolo? Ele já chega Buscando, né? sabendo. Mas você vê a diferença? Quando o marido chega em casa, uma comidinha novinha, um bolinho feito com amor pra ele. É diferente. Natália, você veste pra ele, você cozinha pra ele, você cuida da sua casa pra ele. Esse marido, gente, ele tem prazer de voltar pra casa. Tem. E eu também tenho. Gente, é muito gostoso, Natália. É. Olha, Natália, adorei. Tem mais algum conselho pra Natália de segurança atrás? Não, só tudo isso. Só tudo isso não, foi pouco, amiga. Eu tenho que fazer mais vezes isso. E eu quero, Natália, agradecer por sua presença aqui, seu carinho. Eu sei que você tem uma vida muito corrida, estudar, cuidar da sua filhinha, cuidar da sua casa, né? Você tem suas responsabilidades no Brasil. Então, tudo isso, minha querida, eu tenho certeza que você teve que tirar um tempinho estratégico para vir aqui. Foi ótimo. Eu quero te agradecer. E tem uma lembrancinha aqui, gente, do não nosso acredito. Mulheres Preciosas e Intencionais, do podcast. Ai, muito obrigada. Tá bom? Para complementar, eu espero que você fique muito feliz com esse presentinho. Tô curiosa. Pode ficar à vontade, sem spoiler, né? Alguma coisinha que eu sei que você vai fazer. Pra que é isso? Uma caixinha de oração, que tá? gracinha. Porque você já tem um caderninho, né? Muito caprichosa. Eu vou colocar aqui pra apoiar. Ai, obrigada, querida. Ai, muito obrigada. E isso é só pra você estar lembrando. As caixinhas aí, ela é bem intencional, tá? Pra você estar colocando. E essa xicrinha pra acompanhar os seus devocionais. Amei. Tá bom? Põe ali seu chocolate quentinho. Gente, aqui na Flórida tá um friozinho muito gostoso. Hoje tava tudo branquinho, tudo de gelo. Que amor. Em cima dos telhados. E um bombonzinho pra adoçar o marido, porque nós demoramos aqui, né? Então, tudo intencional, estratégico. Ele gente. vai entender. Ele vai entender. Mostra a caixinha de oração também. Mostro. O chocolate. Essa caixinha, eu falei, gente, eu preciso dessa caixinha pra Natália, porque não sei se você já tem, mas Não tenho. você tem a Zoe em amor. casa. Então, isso aqui é uma maneira de você ensinar os seus filhos. Essa é uma caixinha de oração. Você escrever algumas oraçõezinhas e colocar aí dentro e mostrar pra ela. Quando ela tiver essa fase de escrever, faz toda a diferença. Meus filhos todos têm. Que Todos eles gracinha, ó. fazem orações escritas e colocam na caixinha de oração. Tá Ai, aqui a minha, olha lá. obrigada. Eu tenho Linda. e a gente vai orando, porque são coisas para sua casa. É muito importante essas coisas, sabe? No dia a dia. Então, minha querida, obrigada, muito amor. obrigada a você. Foi um prazer. Muito obrigada, viu? Então, gente, espero que vocês tenham absorvido essa experiência maravilhosa que nós tivemos aqui com o testemunho da Natália. E assista mais uma vez. Assista, tome notas, porque o testemunho da Natália, às vezes, pode ser uma coisa que vocês estão vivendo, fase que vocês estão vivendo, porque eu passei pelo que a Natália já passou, está passando, e ainda vai passar, porque eu sou mais velha do que ela. Com certeza. E isso, assim, é muito importante. Então, eu quero agradecer você que ficou até aqui. Se você ainda não é inscrita no meu canal, vai lá embaixo, aperta o sininho, se inscreva no canal e coloca seus comentários. Coloca lá, olha, eu cuido da atmosfera do meu lar intencionalmente, tá? Eu sou uma mulher intencional. Compartilhe com uma amiga preciosa que talvez também esteja passando por essa fase com crianças pequenas.
desafios reais, gente, que aqui nós não vivemos de performance, aqui é vida real, mulheres de verdade que estão vivendo uma experiência diária com o Senhor, mas também que decidiram viver intencionalmente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Muito bom!